O vegetarianismo provoca a conversa, mas enfrenta o problema de fazer com que seus significados sejam entendidos dentro de um discurso dominante que aprova o consumo de carne. Carol J. Adams. Nossa, voltamos lá aos primeiros episódios. Sim, voltamos. Quem diria, né, que a gente ia voltar a ler Carol assim tão rápido. Mas eu acho que nenhuma pessoa melhor. Não tem o ditado a boa filha casa torna? Voltamos. Sim. Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldcorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 79. A ovelha verde do rolê. E aí? Uhul! Merece! Relembrando os velhos tempos. Pois então, esse episódio já foi pedido várias vezes, na verdade, a gente ficou meio relutante de fazer ele, eu acho que mais por, sei lá, né? Acho que outros temas foram surgindo, a gente foi deixando pra depois, mas realmente é um episódio muito importante. E a gente já falou um pouquinho, né, sobre relacionamento entre pessoas veganas e não veganas num especial de Natal que a gente fez com a Gabi Krumenauer, da Ervilha, pra falar sobre essas festas de finais de ano. E foi uma live super legal que virou episódio. Mas agora a gente vai ter um episódio inteiro dedicado a isso. Sim, quem aí se identifica, quem aí é a tal da ovelha verde do rolê. Da família, dos amigos, no trabalho, em todo lugar. Eu acho que todo mundo que optou pelo vegetarianismo, pelo veganismo, sabe do que a gente está falando, né? Então, a gente quer conversar sobre isso porque, pra gente, é isso que... Acho que um dos motivos, talvez, da gente ter demorado a fazer um episódio focado sobre isso é porque se eu tenho uma notícia boa para dar para você que virou vegano ou vegetariano há pouco tempo, é que isso melhora. Essa sensação de ser o único do rolê, o diferente do rolê, o chato do rolê, essa sensação melhora. Ou a gente aprende a lidar com ela, né? Porque... as brincadeiras vão existir, os conflitos vão existir, as dificuldades vão existir. E acho que dependendo do lugar que você está inserido aí, você vai sentir mais ou menos. E como você lida também. Acho que personalidade conta muito. E como sempre, gênero conta muito. Tudo isso vai contar e como a gente vai lidar com essa situação, porque ela vai existir. Então, essa frase que a gente começou aí lendo da titia Carol... ela tem algumas partes do livro, da Política Sexual da Carne, que ela fala sobre isso, né? Como se colocar com uma postura que não é a norma, né? Que é o que não é a palavra dita, a palavra certa, que no caso é a palavra da carne. Como você se colocar contrário a isso, sempre vai ter uma coisinha ali, sempre vai ter um incômodo, né? Simples presença nossa, um simples prato nosso de comida num rolê já vai causar esse incômodo e isso pode vir ou não com provocações e tal. Então, se prepara que a gente vai aí falar de tudo que a gente já passou e que outras pessoas passaram. A gente quis ouvir vocês também para falar como é que é esse relacionamento. Então, amoroso, com as crush, namorado, marido, esposa, seja o que for, amigos, família, trabalho, chegando num lugar novo, viagem, tem muitas situações, né? Porque, afinal, a gente come muitas vezes por dia. E no momento da comida, a titia Carol fala isso também, que o momento do confronto é o momento da refeição. Então, tem o momento da comida que a gente faz muitas vezes por dia. Então, são todas essas vezes por dia que se você tiver em contato com outras pessoas não veganas, vai ter algum tipo ali de situação. Pode ser ela da mais incrível e gostosa e, nossa, que massa, curiosidade. Ou pode ser meio tensa, né, Babi? Sim, com certeza. E aí, pra poder fazer esse episódio, a gente fez uma enquete no Instagram, não sei se todo mundo viu, várias pessoas responderam, muito obrigada por responderem a nossa enquete, pra saber sobre o que a gente ia falar aqui realmente, né? E a gente perguntou quantos vegans tinham seguindo a gente, foi quase metade, o que eu fiquei bastante surpresa, na verdade, porque achei que tivessem mais pessoas totalmente veganas, mas eu acho que tem muito ovo-lacto. 80% é o único vegano da casa onde mora. Caraca. E aí, onde mora é um problema. 47% tem um relacionamento amoroso com vegano. Também achei bastante, né? Bastante. É difícil, bastante. O povo vive reclamando que é difícil arrumar namorado vegan. Tudo vegan sexual, esse povo. Tudo vegan sexual. Nossa, nem falo disso. Tem uma história muito engraçada pra contar sobre isso, depois eu falo. Aí uma pessoa pediu pra definir o que é relacionamento amoroso, a gente vai chegar lá. Fui eu que questionei, tá? Mas poderia ser.
20% diz ter algum outro vegan na família, o que é muito legal, né, na verdade. Também achei bastante. Você achou bastante? Eu achei, assim, pô, é tão difícil. Eu sou a única da minha família. Mas não, você não é a única da sua família. O Vitor é sua família e tem o Vitor. Eu pensei assim sim, também, eu responderia assim. Tem o Guilherme, então eu tenho alguém. Mas tirando o Guilherme, eu não tenho ninguém. Nem um primo, nem uma prima. Tá, faz sentido, né? Nada. Tudo bem. Mãe, quem tem então, mãe vegana é um privilegiado, né? O Vitor tem, no caso, né? E aí, quanto às amizades, também metade das pessoas responderam que tem amigos veganos. E aí eu fiquei na dúvida se a gente tá crescendo em números ou se a gente começa a se relacionar só com pessoas veganas depois que vira vegana. Acho que as duas coisas, as duas coisas. Acho que as duas coisas, são verdade, exato. E no trabalho a diferença é maior, quase 80% das pessoas responderam que não tem nenhum colega vegan no ambiente. E o que também torna uma coisa bem complicada, né? Trabalho é mais difícil mesmo. E aí, sobre qual situação é mais difícil, que essa foi a pergunta, né, com as questões do veganismo, as respostas foram bem parecidas, foi 30% para o almoço de família, 30% para a festinha da firma, 35% para os aniversários e reunião com os amigos, e só 5% votou no jantar com crush, ou conde no caso, como você quiser chamar. Eu achei que isso o que eu achei bem curioso. Eu achei que isso era mais treta. Achei bem curioso. Pra quem tem um cônjuge não vegano. Eu também achei que fosse mais treta. Pois é. Talvez as pessoas deem uma... Eu já ia falar uma canja de galinha mesmo. Não é vegano. Não é vegano essa expressão. As pessoas deem uma aliviada quando é relacionamento, né? Quando vai falar de amor ou sexo, no caso. Não sei. Eu analisando aqui, eu acho que o que eu ouço muito de... E a gente vai falar sobre isso ao longo. O que eu conheço é mais casos de, obviamente, a mulher vegana, isso num relacionamento hétero, a mulher vegana e o cara não vegano. E o que eu ouço falar então, porque a pergunta foi sobre jantar com o cônjuge, né? E aí tem uma coisa tipo, ele não é vegano, mas ele super topa ir comer no rolê vegano ou ir na lanchonete vegana e tal. Então, talvez quem respondeu aí pouquinho foi porque consegue esse tipo de combinado e tal. Talvez seja isso, não sei. Depois vocês contam melhor pra gente. Tomara. Uhum. E aí, falando de relacionamentos, que eu acho que é uma das coisas que todo mundo mais fala, assim, com a gente, né? E vem muito essa questão quando a gente faz encontro presencial com as pessoas, né? Saudades. Sinal, das mulheres perguntarem, né? A gente já comentou isso aqui antes. Delas se poderem se auto-intitular veganas, se elas ainda fazem comida para todo mundo em casa, e principalmente pro marido, né? Sempre vem essa questão do marido, não necessariamente tem filhos. Mas muito isso de tipo, putz, e agora? Como eu faço, né? E aí é bom que eu acho que pergunta pra gente, e aí, como que faz? Aí eu falei, gente, eu não sei responder essa pergunta é péssima pra mim, porque o Vitor virou vegano, sei lá, 1 mês antes de mim, sabe? Então a gente, desde o princípio, tá junto, e você e o Gui também, né? Eu não sei como seria, você namoraria alguém? Pô, não sei, eu não estou num relacionamento não monogâmico, eu não posso responder por mim, eu posso responder por uma Bárbara que não está aqui agora, uma Bárbara do futuro. Se eu abrisse meu relacionamento, ou enfim, meu relacionamento com o Vitor terminasse, que fosse me relacionar com outras pessoas, eu não sei o que eu faria. Se eu ia abrir, se eu ia querer sair só com veganos, ia ser vegan sexual. Fala aí, menina, o que você acha primeiro? Olha, é puxado, não dá muito pra... Quer dizer, dá, né? Mas é difícil ser vegan sexual, porque... Primeiro porque a gente já falou sobre isso, que pessoas veganas não têm garantia nenhuma de que são pessoas legais. E que tem a ver em outros pontos com você, então você vai restringir muito aí. Eu acho que eu fico bem, assim, preferindo, obviamente, conhecer veganas e veganos. Fico felizona. Não sou daquelas que quer veganizar as pessoas, então prefere umas crushes não veganas pra tentar... Nossa, não, tô aposentada disso aí, preguiça. Não, quer virar ótimo, vou apoiar, vou ajudar. Mas me alimentar dessa esperança, como se... O encontro comigo, ou o relacionamento comigo fosse fazer a pessoa virar vegana, nossa, não me dê mais essa carga aí, não. Isso aí é cada um se vira, óbvio, né? Eu faço esse trabalho com as pessoas desconhecidas, com o mundo, senão eu nem fazia esse podcast. Eu quero que todo mundo ouça os porquês da importância de adotar o veganismo e tal. Óbvio.
Mas ter esse peso, né, num relacionamento de que eu vou ser responsável pela pessoa veganizar, nossa, não mesmo. Aliás, tem um episódio, qual é aquela série que tem um episódiozinho que é um casal, duas minas, e uma é vegana, é Easy? Easy. E é Easy. E aí tem isso, que uma é vegana, a outra não. Faz tempo que eu assisti, vamos ver se é isso mesmo. E aí uma vira vegana pela outra, assim, né, porque sabe que vai deixar a outra feliz e vai facilitar a vida, os rolês, as comidas junto. Só que ela não sustenta, ela tá mal com aquilo, ela não quer, não entendeu, não foi por ela, por motivos dela. E aí ela faz pela outra, e aí é um tormento, né? Um sacrifício, e aí é tudo muito difícil. E aí tem umas cenas bizarras, que aí ela come carne desesperadamente, não é isso? Uma pizza de calabresa, não é isso? Cara, eu não lembro. Nossa, faz muito tempo que eu assisti, mas acho que é isso. E aí é justamente isso, gente. É bacana quando, óbvio, duas pessoas se encontram, seja qual encontro é esse, e uma inspira a outra, né? Ou então inspira não, mas faz enxergar uma coisa que ainda não tinha enxergado, conta uma coisa que a outra pessoa não sabia, a partir dali ela muda de ideia em relação a alguma coisa. Óbvio, né? Acho que a maioria das pessoas se tornou vegana, pode ser indiretamente, mas foi em função de outra pessoa. Seja uma pessoa que fez um documentário, seja uma pessoa que faz um podcast, seja uma pessoa, um amigo seu, que você viu que é vegano e que você foi tentar entender o do porquê. Então, nesse sentido, sim. Mas pela pessoa, para agradar a pessoa ou para facilitar uma coisa, geralmente dá ruim, né? Não dá bom, não. Dos exemplos que a gente já ouviu, eu acho que não dá muito bom, não. Acho que tem que ser uma motivação conjunta, né, de mudança, assim. Os dois têm que querer, é meio complicado ficar esperando isso da outra pessoa, né? Aliás, começar um relacionamento esperando que a outra pessoa vai mudar é o maior erro que a gente vai ter na vida sempre. E por falar em vegan sexual, como eu disse que eu ia contar a história, o Vitor vai me matar, que eu vou contar essa história no podcast. Quando ele virou vegano, fez o canal, veio uma jornalista conversar com ele e pediu pra fazer uma reportagem sobre veganismo. E ela foi muito simpática, foi na casa dele e tal, na época ele morava sozinho. E fez várias perguntas sobre veganismo, tudo. E ele saiu muito empolgado da entrevista. E falou, nossa, foi muito legal a entrevista, muito interessante, pá. Ela tava muito curiosa, depois que terminou a entrevista, que ela parou de escrever, ainda ficou me perguntando mais um monte de coisa, mó simpático. Ah, legal, que bom. Aí saiu a reportagem e era sobre vegan sexual e, tipo, a gente não estava oficialmente junto para as pessoas, e aí saiu que ele tinha uma namorada que também era vegana, e aí ele ficou tipo, caraca, a mulher me enganou, ele ficou muito chateado. Era isso, era tipo vegan sexualismo, sei lá, e a foto dele na capa, assim, e ele, caraca, não é, cafona demais. péssimo, cafona demais, foi horrível, foi muito engraçado. Bom, se você não tá entendendo nada, é isso mesmo, vegan sexual são pessoas que só se relacionam com veganos, mas isso é uma piada, assim, óbvio que tem gente que faz isso, e acho justo, acho honesto se você toma essa decisão, né? Sei lá. Mas esquisito, cafona, o termo, falar sobre isso, diz, ai, gente, cafona. Mas, enfim, o Vitor ficou lá, a cara do vegan sexualismo no Brasil. Sim, muito engraçado. Mas eu concordo que hoje, se eu também tenho um relacionamento com o Gui, que é vegano, vocês sabem disso, e quando eu decidi me tornar vegana, eu falei pra ele que tinha tomado essa decisão e ele falou, bora, vamos junto. De primeira, poderia parecer uma coisa assim, ele fez por você, mas não, logo ele foi atrás de ver as coisas, entender as minhas motivações, acho que foi mais isso, né? Ele confiou tanto em mim que ele confiou que minha motivação tinha um porquê, que aquela decisão tão radical, vamos dizer assim, porque a gente nem passou por processo nenhum, por transição, ele imaginou que tinha um porquê e ele foi atrás desses porquês. Então, ele viu os documentários que eu indiquei, foi ler atrás e hoje, sei lá, 4 anos depois, ele super empenhado na causa e não se imagina. Eu vivo fazendo, de 6 em 6 meses eu faço essa pergunta pra ele, que se a gente separasse, ele ia continuar sendo vegano. Ele, você tá me ofendendo perguntando isso. Claro que sim, que absurdo. Claro, eu sou vegano, caralho. Porque a gente tem uma coisa aqui, quem é vegano sabe o que a gente pensa sobre ex-veganos. Sim. É complicado, mas, enfim, aí teve isso. Então, eu não sei, mas eu acho que seria bem complicado, porque tem uma coisa que a gente curte muito, todo mundo, né? Mas vegano em especial curte muito sair pra comer. E comer junto, e fazer rolê de comida. E ia ser bem complicado, uma dinâmica, uma rotina de que eu estivesse me relacionando com alguém e
e rolasse essa decisão, assim, ai, vamos comer o quê? Aí fica aquela coisa, ai, no meu rolê ou no seu, aí vai... Tipo, eu não vou, por exemplo, tem lugares que eu não vou. Não vou pisar numa hamburgueria dessas... Gourmet com carne de Do bem. 300 Já gramas. pisei, viu? Às vezes a gente faz umas concessões, mas eu já fui naquele lugar aqui em São Paulo que é um lugar super do bacon, assim, que é... Esqueci. O Meats. É o Meats. Sei lá, um lugar aqui em São Paulo desses bizarros que tem, tipo, sorvete com bacon. Todos os lanches têm muito bacon, tudo é bacon. E tem muitos desenhos dessa coisa do porco, com aquelas divisões e tal. Fui com umas amigas uma vez e super me arrependi estando lá, e aí saí no meio do rolê, foi meio ruim. Então a gente tem que saber também os nossos limites, tipo, churrascaria eu não vou, churrasco, eu abro umas pequenas exceções, assim, quando eu acho que eu vou me sentir bem e vai valer muito a pena, mas no geral é muito difícil. Então são decisões que não existe cartilha, não existe regra, é meio de como é a sua convivência. Tem gente que mora ainda muito com a família, muito apegada a essa coisa da cultura da família. A gente sabe que o brasileiro tem muita cultura do churrasco. E dependendo do contexto dessa pessoa, não tem como ela falar, eu não vou mais em churrasco, porque ela ainda é apegada, para ela ainda é prazeroso e compensa esse convívio com a família, apesar do churrasco. Então, são decisões que são individuais mesmo, não tem muito jeito. Essa questão da família é bem assim mesmo. Eu não vejo outra, pelo menos pra mim, que é muito próxima da minha família, né, dos meus primos, dos meus tios. Pra mim, eu meio que faço questão de estar presente, apesar da comida, sabe? E, no geral, eu tenho, assim, com o tempo, né, obviamente, no começo... Eu acho que no começo é sempre tudo mais difícil, sabe? Quando você acaba de virar vegano, é mais difícil. É mais difícil pra eles também lidar com isso, porque tem a curiosidade, tem a coisa da piada, da provocação, principalmente dos tios, né? Uma coisa de tipo, mas vai comer só mata agora? O que você vai comer? Só salada? Ou dos amigos, de certa forma, dependendo do tipo de amizade que você tem. Mas, sem julgamentos aqui do tipo de amizade, só falando dependendo do tipo de amizade, porque temos diferentes grupos de amigos e cada grupo você se relaciona de um jeito, é normal isso. Mas, o começo sempre vai ter uma resistência dos dois lados, tanto do nosso, quanto nós como veganas, quanto das pessoas que estão à nossa volta, porque tem essa coisa do impasse que a Carol fala ali, né, nessa frase que você colocou no começo, de tá ali na nossa frente, escancarado, o animal, sabe? Então é uma coisa que você não tem pra onde fugir, basicamente não tem pra onde fugir. Ou você ignora, ou você não tem pra onde fugir, porque tá na sua frente, alguém vai falar alguma coisa, se não for você, vai ser a outra pessoa. Então fica sempre esse impasse, mas com o tempo as pessoas vão se acostumando, enfim, a gente tem muito essa coisa, a gente já falou muito nos episódios de receita, né, da gente começar a cozinhar, de fazer as nossas próprias receitas, então rola uma curiosidade de saber também o que a gente come, como se a gente fosse ET mesmo, e come essas coisas bizarras, mas a gente come coisas normais. Até chegar ao ponto de, por exemplo, na minha família, sei lá, meu irmão no dia a dia ele ainda é ovolacto, e aí tem mais, sei lá, 2 primas que têm intolerância à lactose, e aí vai crescendo. Quando você vê, já tá ali metade da mesa, já tá vegana, e você fica já um pouquinho mais aliviado. Pelo menos no meu caso foi assim, né? Tem gente que acaba não mudando muita coisa. Eu acho que a gente vai arrumando as nossas estratégias, né? Tem meio isso, com o tempo, pra quem tá meio desesperado com essa coisa, eu lembro que todo o primeiro é muito difícil, tipo, o primeiro Natal, o primeiro aniversário, o primeiro não sei o quê. Sim. É tudo, primeiro, sei lá, festinha da firma e saindo um pouco da família, indo pra ir pra esse lugar. Ou se você começou um relacionamento, tá namorandinho, o primeiro almoço na casa da sogra. Tipo, já é uma situação horrorosa, né? Esses primeiros almoços na casa da sogra, do sogro, já é uma situação tensa. Tem aquele nervosismo, aquela insegurança e piadinha, blá, blá, blá. Aí lá vai você ser ainda já o diferente, o vegano, no meio de uma família que você nem conhece, que você tá entrando. Então, a minha visão hoje, né, sobre família, que hoje eu tenho essa visão mais crítica em relação à família, essa construção dessa maneira, para mim, e eu já falei isso aqui nesse episódio, foi uma libertação. Eu acho que ninguém tem que ficar em lugar nenhum que não é prazeroso, de que não é saudável, de que não é bem tratado. E nessa construção, do jeito que a gente construiu esses nossos relacionamentos com família, a gente é incentivado a amar apesar de, a ficar apesar de. E não é verdade, você não precisa ficar e você não precisa amar nenhum lugar que você não é respeitado, né? Que você não é amado, enfim. Então, a minha relação com família hoje
principalmente depois que meu pai morreu, é minha mãe e minha irmã, essa família bem nuclear mesmo, porque existe um vínculo de amor, de cuidado, de querer estar junto. Então, por elas, pela minha mãe, se ela faz muita questão que eu esteja no Natal, eu penso aí, pela minha mãe, eu penso se eu vou estar no Natal. Agora, tio, tia, primo, quem são essas pessoas? Por causa de alguns vínculos, do jeito que a gente se construiu, de questão de sangue, eu vou ter que me submeter a algumas coisas em lugares que não tem nada a ver comigo. Que eu não me sinto respeitada na minha individualidade, não me sinto à vontade, não posso ser quem eu sou, eu tenho que vestir um monte de máscara e construir um monte de coisa para fingir, corresponder ali o que esperam. Então, nesse sentido, eu vejo o veganismo foi o primeiro grande estalo, assim, de eu entender que eu não precisava ficar onde eu não queria ficar. Então, pode ser um exercício para vocês também, né? Lá vai eu tenho sempre que lembrar que a gente fala com pessoas muito jovens, e aí vai as pessoas jovens que estão loucas para fugir dos rolês da família, fugindo dos rolês da família e falar que foi a louca da Thaís do Outras Mamas que falou. Mas é meio isso, é pra gente pensar sobre isso, sobre esses lugares, né? Tem lugares que a gente precisa estar, tipo trabalho. Ninguém se sente 100% amado, respeitado na firma. Mas provavelmente você vai precisar estar lá, porque você precisa pagar contas e é esse o sistema que a gente vive. Então, você vai ter que se ajustar e arrumar estratégias de sobrevivência. E se você é vegano, são umas estratégias a mais. Isso como tudo, né? Se você é mulher, você tem estratégias específicas para lidar com essas situações no trabalho dos caras. Se você é gay, você tem que lidar com situações X, Y, Z. Não tô comparando, tô falando que ser vegano é sofrer opressão, porque não é. Mas é ter uma coisa que te coloca no lugar de diferente ali da norma e que vai, de um jeito ou outro, gerar um desconforto e pode gerar, tipo, bullying, brincadeira. E se juntar outras coisas, então, né? Mulher mais vegana. Ou um cara gay mais vegano. Então, tem algumas coisas que juntas ali podem até atrapalhar o processo. Mas aí, é abraçar que você é diferente e arrumar essas estratégias de sobrevivência mesmo. Eu acho que você falou uma palavra essencial aí, que é respeito, né? Que eu acho que é muito difícil, principalmente no ambiente de família que a gente está acostumado. E aí, vamos já deixar de novo, né? A deixa pra falar que a gente vai fazer um episódio só sobre família. Mas, se não tem respeito, é porque não tinha respeito antes, sabe? Não tem essa de, tipo, se você não tem liberdade pra ser quem você é isso. Eu me sinto muito confortável na minha família. Eu acho que tem, obviamente, algumas limitações de relacionamento específicos com pessoas específicas, mas, no geral, é um local em que eu me sinto confortável pra ser eu mesma. Então, tá tranquilo, sabe? Pra mim é tranquilo. Pra mim é muito bom estar junto deles, apesar da comida. Já que a comida, né, não é pra mim uma coisa tão grande assim. Mas, se não tá confortável, beleza. Sai, sabe? Ou fala. Traz pra mesa mesmo e fala, não tá dando certo. Desse jeito aqui não está funcionando pra mim. Aproveita pra usar o veganismo como uma pauta de conversa pra trazer outras questões também. Então vamos falar de trabalho, já que você já começou a falar de trabalho. Eu sou um péssimo exemplo pra tudo, gente. Horrível isso. Eu não... Trabalhei poucas vezes fixos durante um tempo. Depois que eu virei vegana, então, menos ainda. Porque eu sempre trabalhei de casa, como freelancer. Mas logo... no começo do veganismo, assim. Eu posso dizer, no começo do veganismo, eu trabalhei numa agência. E eu achava bem difícil, assim. Porque todo mundo saía pra almoçar todos os dias. E eu não conseguia sair porque era um time todo de homens. Só tinha eu de mulher. Eu sendo a mais nova. Então, já tem dois outros problemas muito maiores do que o veganismo em questão. Mas era sempre zilhões de questionamentos, né? Uma coisa bem... Uma relação bem paternalista pra cima de mim. De, querer jogar informação, falar que eu preciso... não, mas é porque precisa de proteína animal, enfim. E aí eu desisti, assim. Logo na segunda semana de trabalho eu desisti e comecei a levar minha própria comida. E eu comia na cozinha junto com as copeiras. E foi muito legal, porque com as copeiras eu conseguia conversar. Elas tinham super curiosidade, eu levei comida pra elas várias vezes, elas me deram comida também algumas vezes, era bem legal. Eu tive a experiência bastante tempo de trabalhar sendo vegana e eu já tava no SBT quando eu virei vegana, então imagina que foi muito brusco. Eu trabalhava lá já há um tempo, todos os dias, eu tinha minha rotina de almoçar com a galera e eu sempre... Acho que eu já devo ter falado isso aqui também.
Vocês têm que dar bronca se tiver repetitivas as histórias, porque, né? Faz tempo que a gente não tem novas histórias, gente. A gente tá preso em casa há 4 meses. As histórias são as antigas. Eu tô super nostálgica, acabei de fazer aniversário. Mas uma das características que eu mais gostava em mim era essa coisa de não ser fresca, sabe? Eu amava esse meu rótulo de ser bagaceira, e sou ainda, mas isso se aplicava para comida também. Do tipo, eu não tenho frescura para comida, eu como qualquer coisa, em qualquer lugar, eu gosto de dividir, eu gosto de estar junto com as pessoas. E isso era um rolê muito meu lá na SBT. Eu gostava de comer do mais simples, junto com a galera. E algumas vezes a gente fazia um esquema de, tipo, cada um levar uma coisinha pra gente montar um prato. Então, um levava a linguiça, o outro levava o arroz, o outro levava não sei o quê. Aí a gente juntava e fazia um pratinho, tipo, nem era lugar, tipo, um refeitório. A gente comia nos fundos mesmo, lá do almoxarifado, às vezes rolava isso, ou os almoços mesmo com a galera, de ir num restaurante de sexta, tem isso em firma, né? Na sexta a gente vai no restaurante mais legal e a gente vai gastar, a gente vai estourar. Tem essas dinâmicas. E aí eu era dessas, tá? Eu sempre fui muito da galera. Pra mim nunca existiu o trabalho em que eu ficasse deslocada. Aqui é profissional, aqui é a Thaís profissional e existe uma outra Thaís que é diversão. Não, sempre fui muito quebrei a cara várias vezes, né? Mas me envolver mesmo com as pessoas de trabalho e ser super parceira de todo mundo, amiga. E aí, de repente, a pessoa quebrou o pé, fiquei 3 meses afastada. Quando eu voltei, eu já era vegana. Né, que foi nesse processo que eu virei vegana. Então, eu saí uma e voltei outra. E você vira vegana, não é só a questão da comida, né? Você vira uma chata, que não era à toa que meu Instagram era esse. Porque você descobre um monte de coisa, você quer falar sobre aquilo. E eu, pelo menos, fui muito intolerante com brincadeiras, com informações erradas. Eu tinha tudo na ponta da língua, de quanta água, não sei o quê, de porquê, e a proteína, e não sei o quê. Então, eu fiquei muito chata. Então, foi muito brusco, assim. Então, eu tive esses 2 momentos e foi só com o tempo mesmo. No começo, eu me fechei total. Eu também larguei mão de comer junto. Eu levava minha comida e eu comia sozinha. Mas, com o tempo, você vai vendo que precisa ter uma dosagem, porque do mesmo tanto que a gente precisa priorizar a nossa saúde, de não ter ninguém enchendo o saco e comer nossa comidinha em paz, a gente é um ser social, né? E as coisas acontecem nessa troca. E às vezes as trocas são cansativas, mas são muito ricas também. Então, eu comecei a exercitar essa volta, assim, de que, de alguma maneira, aquela minha rotina de comer junto com as pessoas precisava voltar. E aí eu consegui até sair lá de vez do SBT, eu consegui, acho, dosar isso. Quando tinha festinha junina, de cada um levar um prato, eu fazia o meu bolo de paçoca vegano, e é um saco, porque tem umas piadas que é de sempre, que você não aguenta mais, ou não é piada, mas é tipo, esse bolo saudável da Thaís, é um bolo zero saudável, é um bolo de paçoca cheio de óleo, cheio de açúcar refinado, farinha branca e paçoca, assim, não tem nada de saudável. Então tem a desinformação, junto com a piada, tem tudo. E a gente fica cansado, né? Porque são as mesmas coisas. Aliás, você que é não vegano, eu não sei se tem alguém que ouve esse podcast que faz esse tipo de bullying ou piada com alguém vegano. Senão eu não estaria ouvindo esse podcast. Mas se tem alguém, preciso avisar vocês que o vegano provavelmente já ouviu isso que você vai falar 340 vezes. Ele não aguenta mais. Não aguenta mais. Aliás, né, Babi, o Robson, do Vegana Gente, tem um livro, o último livro dele, só sobre isso, sabe? Sobre essas provocações, ou essas... Às vezes não é provocação, às vezes é dúvida, ou um bullying, alguma coisa, que veganos sempre ouvem. Se você ainda fica inseguro, que está no começo de como responder, esse livro dele é um manual de sobrevivência mesmo, de dicas de como você pode lidar com cada uma dessas situações. Então tem lá no livro situações bem específicas, né? Tal coisa no trabalho, falou que o alface também sente dor, como você responde. E isso ajuda bastante que... Óbvio, cada um vai arrumar a sua estratégia, né? Como eu falei. Mas tem coisa que precisa falar, meu amigo, isso aí já passou, pelo amor de Deus, eu já ouvi muito isso. Tenta outra. Sim, com certeza. O Vitor também, ele não traduziu, né? Ele pediu licença pro Airplane Edge para poder fazer uma versão brasileira das 30 desculpas que as pessoas mais dão para não parar de comer carne, para não virarem veganas. E aí ele faz a série lá, tem a playlist no YouTube, dá pra assistir também, porque aí dá pra ser a Thaís no início do veganismo, que sabe todas as informações.
Eu nunca fui essa pessoa das informações, assim. Eu sempre fui meio sem paciência, sempre só ignorei. Eu, tipo, tá, é isso aí mesmo, beleza. Então, beleza. Depois a gente conversa quando você quiser conversar sério. E depois de um tempo as pessoas querem conversar sério, querem realmente tirar dúvidas. Eu acho, pelo menos, assim, a maioria das pessoas. Ou você vira a pessoa das receitas saudáveis, como no caso eu sou. Quando alguém quer alguma receita vegana saudável, elas vêm me perguntar. E nem sempre eu sei responder. Tipo, Babi, você sabe uma receita, né, sem lactose, sem glúten, de torta salgada? Eu, tipo, não sei, A eu não gente faço vira, isso. a gente vira Google, a gente vira o guia das pessoas. Isso é outra coisa que não é por maldade, igual um bullying, uma coisa, mas que é chato também. Tem uma prima que Às vezes é nunca chato. falou comigo. Ela nem me convidou pro aniversário. Tem essa história que eu sou canceriana, é mágoa, né, gente? Ela não me convidou pro aniversário do filho dela porque disse que eu não ia comer as coisas, então não tinha por que eu ir. E aí, a vida é como é que chama isso? O mundo dá voltas. E aí ela teve uma segunda filha, e a filha parece que nasceu intolerante à lactose, como todos nós, né? Porque, né, ninguém era pra tomar aquilo. E aí ela me mandou um áudio perguntando de receitas. Sei lá como é que era isso, mas era alguma coisa assim, de receitas sem lactose, veganas, pra introdução alimentar da filha dela. Porque a filha dela era intolerante à lactose. Olha, tem que ter muita paciência. É que eu sou muito querida, mas a vontade é falar, meu amor, né? E Google tá aí e tal, mas é isso. Dependendo do seu grau de disponibilidade, nossa, eu acredito que aquela minha prima ou aquelas pessoas do trampo, os meus amigos estão me perguntando, e se eu responder com uma receita de torta salgada, de liquidificador sem glúten, sem leite, ela vai virar vegana com aquilo. Se você acredita, muito que bem, vai lá, passa essa receita, passa tudo, passa os vídeos do Dr. Eric, passa livro, passa tudo, se joga. Mas saiba que depois de um tempo você vê que você não tem garantia nenhuma disso, sabe? Não. Então faça porque você quer fazer, você gosta, você é uma pessoa, né, que está disponível para isso. Se não, dá meio que uns caminhos assim, mas não fica com essa obrigação de achar que você vai ser o responsável por veganizar toda a sua família e todos os seus amigos, porque no geral isso não acontece. Acontece mais, Sim. talvez pelo exemplo, sabe? Por você só ser uma pessoa que é coerente com as coisas que você faz, porque você acredita naquilo. Porque a família, principalmente, costuma duvidar da gente, né? Do tipo, lá vai fulana, inventou mais uma modinha, agora é vegana, vê se pode, a doidinha lá. É isso, ovelha verde, mas já foi tudo quanto é tipo. Já foi a doida que saía pra beber, aí a doida já é bissexual, a doida já é isso, agora ela é vegana pra fechar o pacote, né? Aí você acha que é mais uma modinha e que logo ela vai desencanar daquilo. E aí, conforme vai passando o tempo, você tem autoridade pra falar daquilo, você tá sempre falando daquilo, é coerente, as suas escolhas são coerentes. Então, quanto mais você mostra coerência e que aquilo tá fazendo sentido pra você e que você responde as coisas com calma, com tranquilidade, que fazem sentido, as pessoas vão falando, olha, não é que menina, não é que ela tá sabendo o que ela tá fazendo, não é que ela tem... Não que você tenha que provar, mas as pessoas acabam percebendo isso, né? Eu acho que sim. Eu acho que tem a coisa do exemplo também de você tá bem, né? Tipo, tá pleno, dentro da medida do possível do que estamos vivendo agora, mas tá pleno e consciente da sua presença no mundo. E eu acho que não necessariamente tem a coisa das fichas que a gente sempre fala, né? Não necessariamente vai ser a sua influência direta que vai fazer a pessoa repensar ou passar a te respeitar, mas, cara, todo um contexto mundial de urgência, de mudança climática que a gente tá vivendo agora, cada vez mais notícia falando do problema da pecuária, tem muita gente que tá linkando tudo isso, e se você é uma das pessoas que tá no meio disso, né, tá falando sobre isso, acaba que você vira um ponto, só mais uma ficha para as pessoas pensarem, ou pelo menos passarem a te respeitar. Eu gosto, né, eu falo que tem essas fichas todas, mas eu gosto de pensar que 3 amigos meus pararam de comer carne por minha causa. Pode não ter sido, mas eu gosto de pensar assim. Só pelo menos pra falar, pô, já tô aqui fazendo o podcast faz 2 anos e Não, meio, e a gente né? faz toda a diferença. E é muito louco a gente pensar que às vezes a gente não tem noção do impacto que a gente causa. E você, não só a gente com o podcast, você aí no seu rolê, na sua família, nos seus amigos, a gente acha que não, porque muitas vezes a gente pode ser zoado, ou as pessoas, né, ai, nossa, ela comeu o rango dela diferente, tá todo mundo aqui mó feliz, e ela com a marmitinha dela. Então tem esse momento que você se sente meio, nossa,
eu sou uma pessoa que só eu aqui fazendo, mas impacta e muito provavelmente quando essas pessoas vão se referir a você para outras pessoas, elas vão falar cheia de orgulho, pode acreditar, depois de um tempo. Eu já vi muitas vezes eu pensando, nossa... no começo, né? Nossa, minhas amigas iam achar mó saco, isso e tal. E aí vai falar sobre você, eu falo assim, nossa, Thaís, aquela minha amiga, feminista, vegana, nossa, ela é incrível, ela faz isso, ela faz aquilo, ela se preocupa, que orgulho. Mas também tem esse lugar de colocar o vegano num lugar de, como se a gente fosse... evoluído espiritualmente, né? Nossa, a Thaís é maravilhosa. Ela, sempre foi assim, especial. Mas eu não consigo. O que não é verdade. Acho que a Nathalie Neri fez um vídeo sobre isso muito bom, né? O último dela. Eu não vi ainda. Vou assistir. Vamos colocar nas referências que também. Ela fala meio sobre isso, assim, de que esse lugar de colocar as pessoas que se tornam veganas como se elas tivessem evoluído e fossem uns seres iluminados, coloca num pedestal, num distanciamento, e aí fica confortável para você, como se existissem pessoas pré-determinadas, que elas são abençoadas, e aí elas ficam lá, e eu aqui, que eu sou um Hellis mortal. Para mim não, eu sou... uma pessoa aqui que vou ficar aqui na minha mesma, mas a Thaís é incrível. E não é assim, né? Isso é meio que um posicionamento que deveria ser uma consciência de todo mundo. Dá para todo mundo parar e pensar e fazer os mesmos cálculos e informações que a minha cabeça fez para tomar essa decisão. Todo mundo pode fazer, né? Não tem nada de especial, abençoado, iluminado aqui em mim, não. Para ter tomado essa decisão. Então, também tem o lugar de te colocar para baixo, mas tem o lugar de te colocar lá em cima, que é para ficar bem diferenciado de que, né, aquela pessoa conseguiu, mas eu não consigo. Não é verdade também. É só uma pessoa que falou, beleza, tá tudo errado mesmo, não quero que isso seja desse jeito, o planeta está se acabando, os animais estão se acabando, isso não é justo, beleza, vou mudar. É uma decisão que você toma, que eu posso tomar, você pode tomar, enfim. Sim, aí é que tá, eu acho também, que diz muito respeito a como a gente se comporta como vegano, que a gente coloca como uma... Não que a gente coloca, mas que todo mundo percebe também como uma escolha individual. Tipo, você fez essa escolha e eu tenho a minha de não parar de comer animais. Mas é a sua escolha. Muito essa coisa eu acho que muito da liberdade individual, esse conceito muito norte-americanizado que a gente tem na nossa cultura, de tipo, da liberdade individual, ela é mais importante do que o bem-estar social da sociedade ou da comunidade em que você está vivendo, né? E aí, quando você coloca isso como uma escolha pessoal, fica mais difícil para você dialogar com as pessoas, né? E é o que eu acho que a gente tenta, principalmente no veganismo popular anticapitalista, é trazer essa discussão do social e falar, cara, a gente tá num momento que talvez a gente não possa mais dar prioridade às nossas liberdades individuais de consumo, porque no final das contas é sobre consumo, né? Que a gente tá falando, tipo, eu escolho consumir esses produtos, né? Eu como esses produtos porque eu gosto e eu tenho dinheiro para comprar, então eu vou continuar comendo. Mas a gente tem que trazer essa questão do social e falar, cara, a gente tá num momento bem tenso, assim, da história da humanidade, né? Em termos de saúde pública, em termos de saúde do planeta, né? Como a gente já falou aqui em outros episódios. Então a gente tem que trazer essa consciência social do veganismo. Falar, eu não tô fazendo isso por mim. Por mim. Eu não tô fazendo isso por mim e também não tô fazendo isso pelos outros, né? Pelo planeta, como se eu fosse uma heroína. Porque é o que tem que ser feito hoje, mesmo. Na verdade. Exato, é o que tem que ser feito. Eu só tô fazendo o que tem que ser feito. Você falando isso me lembrou, e achei muito parecido aquele caso da galera agora, neste momento de pandemia, que decidiu fazer festa e tal, e teve aquela blogueira, uma das, já nem perdi a conta de qual blogueira, fez festa, e aí ela foi se defender, né? Não foi a Pugliese, uma outra que não é tão conhecida assim. E só que ficou marcado, acho que é aquela de Brasília, ficou marcado essa frase na minha cabeça, porque ela falou assim, gente, eu sou uma cidadã, que eu pago as minhas contas, eu sou adulta, eu sou responsável pela minha vida. Se eu quis dar uma festa e eu decidi me colocar em risco, é uma decisão minha. E eu, oi? Não, meu amor. Exatamente. Não, e aí é meio parecido com isso, assim. Então, né, como se disse o ser eu, deslocado de todo o resto, né? Então, eu vou tomar uma decisão por mim. Então, eu vou pra festa, porque depois eu arco com as consequências. Ela falou em livre-arbítrio, ela falou que ela vai lidar
com as consequências de que se ela pegar Covid. Assim, meu amor, eu tô cagando se você pegar Covid, na verdade. De verdade, linda, querida. Ainda mais sendo uma pessoa com a grana que tem, muito provavelmente se você pegar, vai dar tudo certo na sua vida, né? Você vai pegar, vai fazer o teste rápido e vai descobrir, vai ficar um tempo em casa e vai dar tudo certo. Eu não tô preocupada com você. Então, a pessoa não consegue ter essa visão, né, de fora, de que o lance da gente se aglomerar nesse momento não é sobre ela. É sobre ela, que pode passar para outro, é o efeito cadeia. Então, é meio que nesse sentido, assim. Eu juro que eu gostaria de viver num mundo... Não, eu não gostaria, porque isso é contrário do que eu acredito. Mas vamos pensar num mundo dos sonhos, assim, que tudo é perfeito e que não existe, né? Eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu dou na louca, tudo que é bom pra mim. Vou comer o tanto que eu quero, a quantidade. Vou comer só paçoca. Sabe assim? Porque eu quero fazer o que é bom pra mim. Não existe isso, né? Não existe esse ser humano deslocado de todo o resto. Então, é esse olhar que fez a gente tomar essa decisão. Então, se a gente tomou essa responsabilidade pra gente, é porque tinha que tomar. E aí tem que tomar, todo mundo tem que pelo menos olhar para isso e não colocar as pessoas como umas abençoadas que vão ser meia dúzia de heróis que querem ficar tentando salvar o mundo. Não é sobre isso, e acho que já passamos esse discurso, né? Acho que dá para se responsabilizar agora pelas atitudes. Eu acho que não pode fugir da responsabilidade. Eu acho muito bom quando a pessoa fala, não, mas é porque eu gosto e eu faço questão e eu posso e eu quero. Eu falo, não, tá, beleza, mas vem aqui, então vamos ver esse videozinho aqui rapidinho, vamos conversar mais sério sobre isso, vamos ver realmente os impactos que essa sua ação tá fazendo. Aí, normalmente, as pessoas fogem da conversa, porque elas não querem repensar. Então, essa coisa da responsabilidade social é muito importante ser conversada. E aí, eu quero trazer um vídeo que eu vi essa semana mesmo, ou semana passada, talvez. Eu tô perdendo a conta dos dias. Normal. Mas minha prima mandou o vídeo de uma cerimonialista. Eu acho que eu vou até colocar, porque tá bem legal o vídeo. De uma cerimonialista de casamento, porque perguntaram pra ela o que ela pensava sobre casamentos com buffet totalmente vegano. Ela, enfim, já todo dentro desse conceito do casamento, né, super capitalista, de festas grandes, etc. Mas ela falou sobre, logo de cara, quando ela parou pra pensar, ela falou, não faz sentido, porque quando você faz um casamento para compartilhar a sua festa com os outros, então você meio que faz a festa pros outros. Então não faz sentido, ela falando, eu pensando de primeira nesse casamento, que o casamento tem um buffet inteiro vegano. Mas aí eu fui pesquisar sobre veganismo. E aí eu entendi que o veganismo é uma escolha ética. E que não faz sentido para os noivos, no caso, né? Ou se for um noivo ou a noiva, ou qualquer um dos dois, né? Escolherem fazer um casamento com buffet inteiramente vegano, se para eles é uma questão ética e eles não querem, no dia da festa de casamento deles, terem animais dispostos nas mesas, né? E aí eu falei, nossa, fiquei até surpresa, sabe? Deu um alívio, assim, quando assisti o final do vídeo. Ela coloca ainda como uma escolha pessoal, de que ela conversa com cada casal, né, que vai fazer a festa, e recomenda o que ela acha melhor, mas que ela entende a postura dos veganos de quererem um casamento totalmente vegano. Eu falei, nossa, que massa. Aí eu indiquei o Banana Buffet da Thalita, e indiquei o perfil da Thalita. Ela falou que eu já conhecia o Banana Buffet, que ela ama as fotos, que ela nunca comeu, mas tem muita vontade de experimentar, mas que não conhecia o trabalho da Thalita como ativista e ia seguir ela. E aí eu falei, nossa, é a primeira vez, né? Porque toda vez que tem uma reunião maior, assim, de pessoas, ou vem alguém me perguntar sobre casamento, rola isso, né? Tipo, mas aí a comida vai ser toda vegana? Eu falo, eu não tô entendendo essa pergunta. Eu acho ela meio óbvia, né? Pra eu responder, no caso. Mas casamento é uma coisa pontual, assim como festas, né? Que todo mundo colocou que o mais difícil de lidar são as reuniões com os amigos. Cara, eu não entendo por que as pessoas não podem fazer esse sacrifício, porque parece um sacrifício, né? De ficar 3, 4, 5 horas sem comer nada de origem animal pra estar junto de você na sua presença, sabe? Essa é uma coisa que me deixa bastante chateada, assim. Principalmente quando é, tipo, o meu aniversário. Ai, que droga, vou ter que encontrar a Bárbara, ficar 4 horas sem comer nada de origem animal. E nunca é ruim, é sempre boa comida, todo mundo sempre elogia, sabe? É uma preocupação prévia, assim, de nossa, que saco. Aí chega lá e ama a comida e aí fica tudo bem. Não, a galera é bem resistente, a gente tem que saber que vai passar por isso. E tem umas malcriações, assim, você descobrir que
você convidou as pessoas para sua festa e elas combinaram de comer antes porque iam passar fome na sua festa. Isso já rolou, tanto comigo quanto com amigas, que eu já ouvi falar isso. Casamento, inclusive, teve gente que me contou já essa história de alguém que foi jantar antes do casamento, porque o casamento ia ser vegano e não queria ficar com fome. Então tem essas malcriações, sabe? Isso tem, sempre vai ter, mas é porque é isso, é novo, as pessoas são resistentes e as pessoas caem muito nessa lógica do eu quero, eu posso, eu como o que eu quero e eu preciso comer o que eu quero. Então tem muita coisa antiga, incrustada para quebrar. Tem famílias, tem núcleos que vão ser mais abertos a experimentar, a achar, a respeitar, a achar de boa, e tem gente que vai ser mais resistente mesmo. Mas, no geral, com o tempo melhora e você vai criando umas ferramentas também. Agora, sobre isso de reunião com os amigos, né, sem ser festa, tipo sair com os amigos, eu acho que tem maneiras e maneiras de lidar também, que o que aconteceu na minha experiência, né? Eu formei um grupo muito forte de veganos, a novos amigos veganos, e aconteceu de diluir isso. Então eu não tenho só os meus rolês com os meus amigos não veganos, e aí eu tenho rolê com os amigos veganos e os não veganos. Aliás, hoje em dia eu tenho mais amigos veganos do que não veganos, saio mais com eles do que com os não veganos, e aí fica tudo mais fácil. Mas ainda assim, quando tem que sair, você arruma umas práticas bem tranquilas, assim, de comer antes, de levar alguma coisa, ou de comer batata mesmo. E a gente subestima a nossa capacidade de que dá para existir um rolê sem ser em volta da comida, né? A gente gosta muito de comer, e é legal comer e tal, mas vocês repararam que tudo é em volta da comida, assim? E da bebida, eu penso para quem não bebe também tem essa dificuldade, né? Porque tudo é em volta da bebida e da comida. Sim, com certeza. Quando, na verdade, e a gente tá sentindo isso agora nesse momento de pandemia, o que a gente mais quer dos nossos amigos e o que eu mais sinto falta é estar junto, é ouvir as histórias, é conversar. Então, óbvio, né? Não tô sugerindo para ninguém fazer rolê sem comida, pelo amor de Deus, chatíssimo. Mas para tirar essa importância também. E aí você vai prezar pela conversa, por estar junto. Enfim, a gente vai entendendo que não é só sobre comer. E aí tem uma dorzinha, né? Minhas amigas ficavam com essa, pô, mas você não vai comer isso aqui junto com a gente, pô, mas você não vai ficar com vontade, mas que chato, as pessoas ficam sem graça, né? Vamos supor que se elas estão lá comendo e não tem nada especial vegano, né? Uma lanchonete comum, tem batata, óbvio, sempre tem, mas assim, vamos supor que não tem um lanche específico e elas estão comendo um lanche com carne. Fica assim, mas tadinha, mas que dó, você não vai comer, você tá com vontade. E a gente passa por isso. E aí é mostrar essa tranquilidade. Assim, eu não escolhi não comer isso aqui porque eu não gosto, até gosto, mas é uma escolha que eu fiz e eu tô tranquila com ela. Eu como depois que eu sair daqui, ou eu tenho um amendoim na bolsa, ou vou comer essa batata frita, tá ótimo. Ou tem gente que tá mais disposta a ser criativa, vai lá na cozinha, conversa, às vezes dá pra fazer coisas incríveis, tipo, né? Sempre tem vegetal, gente, sempre tem pão, sempre tem massa, sempre tem arroz, sempre tem vinagrete. Sim. Alguma coisa dá pra comer. Então, quando eu tô mesmo afim, disposta mesmo a desbravar isso, algumas vezes já conversei e já comi coisas incríveis e gostosas, inclusive, assim, só de conversar. Sim, passar fome mesmo, ficar 100% sem comer, você não precisa ficar. Pode não ser aquilo que você queria, preparadão, um lanche vegano, do jeito que a gente gosta. Mas alguma coisa pra te manter ali naquele rolê, você consegue. Ao mesmo tempo que a gente é muito ligado na comida sempre, assim, o vegano gosta muito de sair pra comer, tem essa coisa do desapego da comida também, né? De não ser mais o foco quando vai se relacionar com outras pessoas. Isso é muito legal, assim, eu acho que dá até uma reeducada mesmo. Apesar de que esses dias o Vitor ficou doente, não foi Covid, tá, gente? Foi uma infecção. E aí ele ficou uns dias sem comer e, tipo, deu, sei lá, no terceiro dia eu tava assim, nossa, eu queria muito comer uma coisa, sei lá, não lembro nem mais o que era, mas gordurosa, assim. E ele, tipo, faz pra você. Eu, não, mas eu queria compartilhar, não tem ninguém pra comer comigo. Eu fiquei triste. Mas depois, agora já melhorou, a gente já comeu besteira. Nossa, eu não tenho esse problema, não. Aí eu também não... você viu isso agora que tá rolando no Twitter? Que é tipo, alguém fotografou uma pessoa comendo sozinha, tipo, num restaurante ou numa praça de alimentação. E aí era aquela frase, liberdade ou solidão. Eu falei, juro por Deus, que se alguém fizer isso comigo, eu mato. Porque não tenho nenhum problema em comer sozinha.
para de querer Eu também fazer questionamento em cima de uma coisa tão simples, assim. Por que que também a gente tem uma noia nisso? Eu como sozinha tranquila, tanto aqui em casa, faço uns mega rangão. Eu fiquei um tempo sozinha, né, quando o Gui viajou ano passado. E aí tem uma coisa mesmo, que existe uma dificuldade de cozinhar só pra você, pelo lance das quantidades, e muita gente acaba mesmo se deixando pra lá quando tá sozinha e comendo improvisadão. Mas no começo eu fiz isso, às vezes jantei pipoca, mas eu falei, porra, eu gosto tanto de comer minha comida. E aí comecei a fazer mesmo, comida é comida, bastante comida, comida variada, comida que eu gosto, pra mim mesma. E é uma delícia, sabe? Comer sozinha, uma comida que você preparou pra você, ou ir num lugar e comer sozinha, não tenho nenhum problema. Aliás, não tenho nenhum problema com um monte dessas situações sozinha, assim, ir no cinema sozinha. E isso sou eu, canceriana, que amo gente, mas eu amo as duas coisas. Eu amo gente, no geral, mas eu não tenho nenhum problema de fazer rolê sozinha. Eu amo também, eu amo os dois. Era mais uma questão de querer compartilhar a comida, sabe? Sim, essa vibe de querer é uma compartilhar. delícia. Quero fazer pra gente se deliciar comendo essa comida maravilhosa. Mas aí não rolou depois. Você tem um lance, assim, de às vezes você tá comendo sozinha num lugar, você descobriu um restaurante, aí você tá comendo uma comida sozinha, e aí você fica, meu Deus, isso aqui tá muito bom, que eu queria muito que X pessoas estivessem aqui comigo Sim. pra provar isso. Essa é a história da minha vida, eu também super penso que... Metade do meu WhatsApp com o Victor é isso. Comida é muito bom, mas, né, a gente pode colocar ela nos lugares, assim, e ter essa distância, né, do que é o compartilhar a comida, mas do que é compartilhar a presença do outro, a história do outro, convivência com o outro. Sim, com certeza. Como você falou, eu também fiz bastante amigos veganos, né, a maior parte em São Paulo, mas tem vários aqui em Brasília também. Mas depois de um tempo, as pessoas começaram a adaptar também, falar, cara, sabe... comida, o que a Babi tá comendo também é comida, eu também como isso, e tem vários rolês que eu faço com os amigos que não são todo mundo, né, com alimentação onívora, e todo mundo faz o rolê inteiro vegano, não porque é só pra agradar a gente, de forma alguma, mas pra compartilhar mesmo. Isso é muito legal quando você vê isso acontecendo, assim, dá um calorzinho no coração. Tem uma coisa que a gente não falou sobre trabalho, que é uma crise muito comum entre os veganos, e rolou comigo, e rola com muita gente. A gente recebe, acho que até bastante, esse tipo de questão, que é, sou vegana e trabalho num lugar que é incoerente com isso, ou seja, uma loja que vende couro, ou é um restaurante que serve comida não vegana, ou, enfim, eu, no caso do SBT, que eu fazia cenas de novela com animais, ou mesmo as comidas de cena, comidas servidas em cena, obviamente tinham carne, tinham tudo, tinham o que quisesse, aliás, mas o que mais pesava eram os animais de cena para mim. E aí essa incoerência, e primeiro pela aflição, né, pra gente dói ver algumas coisas, porque a gente relaciona ao sofrimento que é de verdade, né, pra gente o referente não é ausente, ele é muito presente sempre, então isso dói, porque a gente sabe de onde vem aquela exploração, aquele sofrimento, mas também por se sentir uma farsa, né? Por se sentir incoerente, por se sentir que seu veganismo não vale de nada, porque você está contribuindo com uma empresa, enfim, com uma marca que faz o contrário daquilo que você acredita. Então, a gente queria falar sobre isso, que é para aliviar um pouquinho que a gente vive nessa sociedade que vai forçar essas incoerências, assim, né? Eu acho que uma coisa é a gente tentar buscar uns caminhos de viver cada vez mais livre, cada vez mais de acordo com o que você acredita, e ter uma vida mais parecida com o que você é. Óbvio, isso é maravilhoso. Mas, na maioria das vezes, isso não é possível, né? Para a realidade que a gente vive, a gente tem que trabalhar. E isso não só para o veganismo, né? Entra aí para empresas que você acha escrota, muito provavelmente, né? O dono você acha bizarro. Essas incoerências, né, gente? A gente tem que pagar as contas, e que a gente use dessa exploração, que é uma exploração do nosso, né, da nossa força de trabalho também, para que aquela grana que você recebe, você invista em você, invista em seus estudos para você propagar mais as mensagens que você acredita, que você invista em pequenos produtores de coisas que você acredita. Então, pensar meio que nisso, assim, no mundo ideal, né, no que a gente quer construir, a gente não trabalharia para essas pessoas,
mas se tem que trabalhar, não se sintam. E se alguém te acusar de incoerente, de que seu veganismo não serve de nada porque você trabalha numa empresa dessa, não cai nessa, sabe? Tem uma coisa que é o que você faz na sua vida, o que é possível, como você se alimenta, as pautas que você defende, as lutas que você abraça, mas tem uma hora que a gente tem que pagar pro espaço que a gente vive, pra comida que a gente come, e muitas vezes não dá, né, Babi, pra alinhar tudinho, escolher, eu vou trabalhar numa empresa 100% vegana. Acho que tem como, dependendo da área, tem como você buscar isso, né? Se você trampa num restaurante, vai tentando descobrir os restaurantes veganos, cada vez mais abrem mais restaurantes veganos, fazer esse processo de você conseguir, se for possível dentro da sua área, fazer essa transição. Mas nem sempre é possível. Não, nem sempre é possível. E aí eu vou até ler a mensagem que a gente respondeu do Gustavo Kina, ele permitiu que a gente lesse essa mensagem, porque fala sobre isso, e eu tinha até esquecido, ainda bem que você lembrou e trouxe essa pauta de novo. Ele perguntou se no trabalho, por exemplo, a gente deveria desvincular e boicotar os trabalhos que ligam posicionamentos totalmente opostos aos que defendemos, né, dentro do veganismo, ou tratamos isso como duas esferas diferentes, principalmente no caso dos freelancers, que é o caso dele. Que ele trabalha com conteúdo digital, é filmmaker. Perguntou se ele deveria evitar, por exemplo, um job para uma empresa que está ligada à exploração. Gustavo, eu vou responder por mim. Eu acho muito, muito, muito difícil. Eu, como freelancer, ainda mais como mulher, eu sinto muita dificuldade de conseguir cliente como designer independente, né? Eu acho que é um mercado muito cheio de pessoas trabalhando. Você está competindo com zilhões de pessoas, zilhões de portfólios sempre. Tudo é uma grande concorrência de portfólio. Você tem que sempre estar mostrando o portfólio atualizado para conseguir um trabalho. Não sei se para você como filmmaker que faz conteúdo digital diferente, mas pelo menos para mim como designer Então, às vezes não dá para escolher. É isso que a Thaís falou, tem que pagar as contas, sabe? Apesar de que hoje em dia eu consigo deixar alguns trabalhos de lado que vão contra os meus princípios. Mas assim, já cansei de fazer relatório com o nome do presidente na capa e meu nome logo embaixo, sabe? E pra mim pegou muito, assim. Hoje em dia já tô restringindo mais esse tipo de trabalho porque me incomoda bastante. Mas é isso. Tem conta para pagar e a gente vai lidando com isso à medida que vai aparecendo e não como um imperativo moral de tipo, não, nunca mais podemos pegar trabalhos que sejam de empresas não veganas, sabe? Ou que de alguma forma exploram os animais. E acho que tem duas coisas aí bem diferentes, né? A gente vai fazer um trabalho que, infelizmente, a gente não vai se orgulhar. E aí a gente não vai ficar batendo palma pra quem a gente condena, quem a gente briga e divulgando e fazendo isso. Então, por isso que o nosso trabalho, pra quem trabalha com trabalho público, né? Então, quem é criador de conteúdo, pra gente ter um podcast, pra galera do YouTube, é bem coerente, sim, você defender uma coisa, se sua pauta é essa no seu podcast, no seu canal, e aí você fazer propaganda, você bater palminha, você botar lá como a coisa mais incrível do mundo, uma empresa que explora animais e você recebeu uma grana para falar daquilo. Isso é uma outra coisa, e acho que se você precisa fazer esses trampos, porque de fato você precisa fazer um trampo e você precisa pagar as contas, enfim, cada um sabe aí qual é o seu limite, cada um sabe onde aperta, cada um sabe, né, o que tem que arcar, o que tem que pesar, o seu limite, o que você vai deitar a cabeça no travesseiro e ficar mal ou não, mas transformar isso em propaganda, né, fazer isso público, dizer publicamente que você... Olha que legal essa empresa. Daí é muito complicado porque não bate, né? Porque eu tô dizendo pra vocês aqui, às 3 da tarde eu falo pra vocês no microfone de que tal empresa é escrota, porque explora os animais, porque detona o meio ambiente, porque é desgraçada com os trabalhadores. E às 18 horas eu tô falando, comprem esse produto, porque não faz sentido nenhum, né? Eu mesma tô jogando contra a minha luta aqui, então não faz sentido. Mas tem coisa que a gente tem que fazer, sabe? A gente fala bastante sobre essa questão do criador de conteúdo e a tal das publis ou os episódios patrocinados e tal. Falou isso algumas vezes, não existe
como a gente garantir que empresas, principalmente se elas vão aí de médias para grandes e gigantes, de que elas sejam 100% éticas, de que toda a linha de produção, de que toda a cadeia envolvida vai ser limpa, livre de exploração. Acho que isso é uma ingenuidade também. E por isso que a gente tenta fazer um trabalho mais de buscar essas empresas menores, mas pode acontecer vez ou outra de ser uma empresa média. E a gente vai trabalhando com... Como é que chama isso? Danos. Contenção de danos, assim. A gente não vai... Vocês podem ficar tranquilas que a gente não vai aqui fazer publi para Unilever, para Nestlé, para JBS. Isso não faz sentido com o nosso trabalho que a gente faz aqui. Existem os limites e cada um vai ver qual é o seu, assim, do que dá para falar, o que dá para tirar de bom de um produto específico e aí tentar fazer uma publicidade porque precisa pagar as contas. Enfim, cada uma vai saber e é um assunto bem complicado, mas isso para o trabalho offline é mais complicado ainda, porque envolve a sua sobrevivência, né? O seu sustento. Então, eu acho que é sempre na busca de se livrar dessa empresa escrota, ter sua autonomia, de repente montar a sua cooperativa, o seu negócio com seus amigos, enfim, não sei. Aí a realidade de cada um, o sonho de cada um, o rolê de cada um. Mas é buscar isso, mas sabendo que acontece e não tem muito jeito dentro disso. Vai ter limites. Vão ter limites. O que mais? Acho que é isso, tá? Teve mensagens engraçadas falando que, nossa, eu tenho certeza que vão falar que eu vou terminar com esse episódio sabendo que eu nunca vou arrumar um crush vegano na vida. Tem sempre esse questionamento, né? De, nossa, e agora, como que faz? Eu nunca vou conseguir, é impossível ter um homem de esquerda, legal, vegano, muito complicado. Então, fiquem espertos que essa semana ainda vai rolar no feed do Instagram uma surpresinha para vocês que estão aí preocupados em arrumar uma pessoa revolucionária para estar ao lado de vocês na luta. A primeira dica é não namorem homens. Brincadeira. Mas se você ainda namora homens... Não, e mesmo para todo mundo. Isso vai ser para todo mundo que tá aí procurando uma crush. Você que está solteiro ou você que não está solteiro, mas está buscando novos crushes, porque o céu é limite, porque amor nunca é demais compartilhado. Então a gente vai pensar aí numa coisa pra vocês, vai ser bem legal. Eu no meu perfil já fiz algumas coisas nesse sentido e já rolou bom pra muitas pessoas. Então se você tá na busca da crush, dos crushes, no plural, no singular, fica de olho nas nossas postagens que a gente vai pensar em alguma coisa aí. E depois não vem reclamar pra gente. A gente tende a ter um público muito legal, né? Pessoas bacanas, não só pessoas veganas, porque não garante nada isso, mas pessoas vaganas e legais, e anticapitalistas, e massa, e ecossocialistas tem de monte. Então, mas isso não garante, né? A gente tem uma coisa muito pesada aí de novo, que chama gênero, que é pesado pra caramba. Sim. E não só isso. Pessoas são maravilhosas, mas pessoas são complicadas. Demais. Então depois não vem reclamando. Não tem devolução de crush. Não vem ligar pro saque aqui reclamar do crush. Vocês fiquem atentos, é uma plataforma de divulgação. É isso. E é muito gostoso se relacionar, mas a gente tem que estar sempre atenta, né? Porque se relacionar exige da gente, né? Exige estar presente. Mesmo na paquera que parece inofensiva, a gente precisa estar ali com todos os olhos abertos. Sim. E se você gostou desse conteúdo, entra em apoia.se/Outras Umas Podcast e contribua mensalmente. Em troca você vai receber uma newsletter, participar de sorteios maravilhosos todos os meses, pra gente continuar fazendo esse trabalho que a gente faz aqui toda semana pra vocês e que a gente gosta muito. É isso, gente. Muito obrigada. Se tiver mais dúvidas sobre isso, vamos continuar conversando. O pessoal lá no nosso Telegram sempre fala sobre isso, sempre tem esse momento ajuda para situações novas e difíceis que a gente acaba enfrentando nesse rolê social. Então, se você ainda não tá no grupo de Telegram, o grupo tá no nosso link na bio, mas também você pode procurar entrando lá no Telegram e buscando por chat Outras Mamas. É isso, gente. Valeu. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Beijo.